Michel Serres, que é um filósofo francês, ele tem um texto sobre a pele, se chama Véu, até o texto, em que ele fala isso, né? Se a gente quer procurar as memórias de alguém, você não procura no cérebro, você tem que procurar na pele, porque é ali que estão as marcas da vivência, da vida, das cicatrizes, das que aconteceram por acaso, das que você fez de propósito. Então, nessa exposição, na verdade, são 3 séries de trabalhos. O maior trabalho que está em exposição é o Patchwork, que é essa série de fotografias, que na verdade vem de uma questão relacionada a materiais efêmeros e a fragilidade de suportes, e eu estava experimentando diferentes materiais muito frágeis e que os suportes não fossem suportes completamente neutros, embora a gente obviamente pode pensar que uma tela não é um suporte neutro, até porque já vem com uma tradição de 500 anos, então se você vai fazer uma pintura sobre tela, você não tem nenhuma neutralidade ali, você já está dialogando com uma tradição histórica, mas a questão que eu tinha era uma questão muito mais formal, de um suporte que interferisse, que participasse de uma maneira mais ativa no processo de pintura, e foi onde eu cheguei num problema do corpo como suporte. Então a pele, a partir de qualquer intervenção que você faz, você aperta, se você corta, se você faz qualquer tipo de incisão, obviamente ela vai reagir a essa participação. Então a ideia era de pensar esse corpo suporte mesmo, e não talvez um corpo mídia, mas um corpo que fosse esse suporte inicial de um processo de pintura. Isso virou uma performance e que foi amadurecendo ao longo do tempo, e depois de um tempo a gente começou a pensar esse trabalho como imagem, como fotografia e como vídeo também, e que já traz outros problemas, né? Porque a pele ela acaba se tornando também mais um elemento da composição, mais um elemento dessas cores. Quanto mais ramificações um trabalho ele apresenta, quanto mais possibilidades de ramificações ele apresenta, melhor, assim. O Patchwork, eu acho que é o melhor exemplo disso tudo, né? Que é um trabalho que nasce como performance, mas a partir de um problema de pintura, e até chegar esse momento da exposição, dele de se apresentar sempre muito mais fortemente como fotografia, mas ao mesmo tempo é uma fotografia que discute pintura. Eu ainda acho que o corpo, por uma tradição cristã, a gente ainda é muito mais castigado com esse pudor do corpo. E eu acho que quando a performance ela apresenta a possibilidade desse corpo ser outras coisas, desse corpo também ser suporte, desse corpo ser mídia, desse corpo poder ser imagem, desse corpo poder ser tudo, né? Porque o que a gente pode dizer, o que uma performance pode dizer que a gente pode fazer com a gente? A gente pode fazer qualquer coisa, na verdade, né? O Marcos Manson fala que não é qualquer coisa, pode tudo, não pode qualquer coisa. Porque a gente rompe determinadas tradições morais e costumes e uma preservação que é uma preservação de caráter de uma pureza religiosa mesmo, mas não religiosa no sentido de que todos são religiosos, mas que essa religiosidade está inserida no nosso cotidiano cultural e isso está inserido nos nossos pudores, né? Por exemplo, o Brasil, que teoricamente é um país que vende uma sensualidade corporal, etc., né? Mas vende como um produto, isso, você tem uma lei que proíbe topless, né? Então, sabe, ao mesmo tempo, onde você não tem esse corpo vendido como tudo isso, isso não é um problema. Então, onde que tem qual é o limite dessas morais e desses costumes? Os mais trabalhos, a série das parábolas, por exemplo, também vem desse pensamento desse corpo suporte, mas algo que também tivesse um caráter, sei lá, talvez mais lírico, sabe? Eu penso nessa série de trabalhos das pérolas como um trabalho um pouco mais lírico, que esse corpo tivesse com uma presença maior, não como o Patchwork, em que a gente tem esses fragmentos de corpo, com esses fragmentos de cor, mas que tivesse essa presença mais rígida e ao mesmo tempo tivesse um traço de delicadeza. O case, eles já se pensam única e exclusivamente como fotografia. A parábola é uma performance, só que é uma performance feita para fotografia. Os bouquets eu já
já acredito que eles sejam uma imagem por si só. Acho que eles não conseguiriam existir sem serem a imagem fotográfica. Se eu fosse me classificar, se eu fosse dizer assim, mas o que você faz de fato? Eu sou um artista de performance, com certeza. É em si um gênero já problemático, porque não só como essa busca da imaterialidade, tanto proposital do artista que chega e diz, não, eu não vou produzir objetos, os meus trabalhos vão ser todos realmente imateriais, etc. Quanto de uma ação, de um nome que foi incorporado também não só pelas artes visuais, mas também foi incorporado pelo teatro, foi incorporado pela dança. Então você vai para encontros de performance e você encontra ações de pessoas com diversas formações e diversos campos de pesquisa que estão fazendo trabalhos próximos, que obviamente têm umas diferenças por conta até da formação e da literatura que se tem do campo, mas acaba que, de certa maneira, é uma palavra que todo mundo se incorporou, né? Mais do que qualquer outra linguagem. Eu não consigo olhar para os trabalhos da exposição e não ver aqueles trabalhos como performance. É visceral de você ter uma entrega e de você ter essa presença do corpo ali, de fato, né? Na ação, uma marcazinha, uma linha, um ponto, uma vermelhidão, um cortezinho, aquilo ali é o meu corpo, né? Quando a gente tem essa presença da carne, do corpo muito forte, tem um caráter místico que vem junto, e eu acho que isso é da nossa base cultural mesmo, da tradição cristã. Mas eu acho que mais do que isso tem esse envolvimento físico, né? Porque você tem a sua ação ali, você tem as sensações que são únicas do artista, que por mais que possa se executar, por mais que a performance seja feita ao vivo, a minha percepção enquanto artista é única também, é diferente de qualquer outra. É diferente, por exemplo, de uma pintura, que por mais que você tenha esse envolvimento, quando você termina o trabalho, você vira um espectador tanto quanto o outro. Mas eu não consigo olhar para uma foto que tem o meu corpo ali presente e ter esse mesmo distanciamento, porque, não sei, o processo, eu acho que ele permite um olhar diferenciado. A sensação, as experimentações, as sensações táteis da experiência, só eu tenho. A minha dissertação, obviamente, foi dentro de uma linha de pesquisa de processos artísticos, então é um artista que vai pensando sobre o próprio trabalho. Então acaba que se torna um processo muito mais filosófico e que dialoga constantemente com a produção. Então não dava para separar a escrita da produção. A gente, de certa maneira, escreve pra gente mesmo também. Só que é uma vontade de escrever tão grande para si mesmo que você quer mostrar para os outros. Acho que é como a performance, que você faz para si mesmo, mas é um fazer para si que você também quer compartilhar. É uma coisa muito íntima, mas que ao mesmo tempo tem essa necessidade de se mostrar. Assim, não se mostrar para todos, não se mostrar para qualquer um, mas de se mostrar para olhares que sejam dóceis, não sei se dóceis, porque podem ter olhares indóceis, mas de compartilhar com pessoas com as quais você acha que vai ter uma troca, né? Participei de eventos de performance que tinham crianças e as pessoas ficavam um pouco assustadas, né? Tipo, mas o que pode acontecer? Tal. E as crianças sendo um público de certa maneira mais maduro, porque tipo, não, tudo bem, deixa ele fazer o que ele vai fazer, eu quero ver. Tem uma consciência de que o trabalho ele tá acontecendo ali, então ele quer ver como curioso, né? A criança quer ver como curiosa e como espectadora. Eu fico um pouco com medo da gente às vezes também achar que, não sei, de botar a culpa só numa formação ruim, ou a escola não prepara, não sei, sabe? Eu leciono, né? Eu sou professor de arte para criança e eu não sei se é bem por aí que a gente tem que pensar, porque não é só isso, sabe? Eu acho que o Brasil, a gente já não é uma cultura visual, a gente já é uma cultura muito mais musical, diferente, por exemplo, se você vai para a Argentina e você vê que, por exemplo, o país que não é tão sonoro e tão impulsivo nesse sentido como a gente mas que, por exemplo, tem um cuidado com o patrimônio, com a visualidade da cidade muito maior. Não é melhor nem pior, eu acho que são questões culturais mesmo. Então, obviamente, se a gente fala de artes visuais num país em que a visualidade não é o maior interesse, e não é um interesse de longa tradição, porque a gente vem de muitas culturas imateriais também,
se a gente for pensar historicamente isso, então é muito justificável que não sejamos. Então é meio esperado também que a gente tenha uma relação com isso um pouco mais defasada. Toda pesquisa artística, de certa maneira, ela tem esse caráter transformador, assim, porque ela está se colocando enquanto objeto, enquanto ação, enquanto movimento, não importa enquanto som, o que outras possibilidades de se pensar e de se entender o mundo.